Jesus é uma coisa fantástica. É a convivência de Jesus com os seus discípulos. E, embora tenha muito mais a narrativa bíblica traz este exemplo, mas eu sempre gosto de pontuar a figura da família de Lázaro. A forma como Jesus gostava de estar na casa de Lázaro, de Betânia, de Maria e Marta. Era uma casa, um ambiente que tinha e dava prazer para Jesus nas refeições. Jesus se hospedava lá, ele tinha condições de estar em outros lugares. Percebam que coisa interessante. Na casa dos religiosos, Jesus não ia. Mas na casa de quem era servo, do simples, Jesus estava. Saindo do campo espiritual, entre no raciocínio de um Cristo em forma humana que tem necessidades afetivas, necessidades de ser abraçado, necessidade de ser amado. Jesus, enquanto homem, ele passou pelas mesmas condições que nós passamos: sede, fome, tristeza, alegria, sono, cansaço. E são nesses lugares que Jesus, como a casa de Lázaro, que Jesus faz a opção para estar ali. E também olhe no texto que a Marta e Maria são duas pessoas significativas, porque a alegria de receber Cristo, a alegria de receber os 12, fazia toda a diferença. Não era simplesmente cozinhar por cozinhar, mas um prazer de receber. Outro fato pitoresco no texto é que, na época de Jesus, a mesa não era como esta que é. Esta mesa nossa já está bem mais avançada nos costumes. A mesa da época de Jesus, como é que se participava da refeição? Era uma mesa menor, de altura menor, e as pessoas não sentavam-se em cadeiras, elas deitavam meio que de lado, de maneira que ficavam de frente para a mesa, que era reduzida, e cada um estava muito mais perto um do outro. Então, um ficava desse jeito, o outro do outro, e a questão dessa liturgia, vamos dizer assim, de refeição, ela era uma coisa muito mais próxima do que é hoje sentar-se um aqui e outro ali. Perceba que o texto diz, em Mateus, por exemplo, que e Marcos também, quando Jesus vai dar o pão da ceia para os discípulos, e ele diz: um vai me trair, Jesus é interrogado pelos discípulos, quem seria, e João, que está do outro lado, por Pedro, é questionado, dizendo: pergunte para o mestre quem é. E Jesus dá essa dica, aliás, ele é claro no texto. Olha que coisa fantástica, daria uma boa mensagem. Jesus olha para João e diz: aquele que eu der um bocado molhado a boca, esse é o que vai me trair. E instantaneamente, Jesus pega o pão, molha no fruto da videira e dá para Judas. Estava ali identificado quem ia trair Jesus. Bom, relacionando esse hábito, relacionando essa coisa de cultura, de sentar-se à mesa, de estar à mesa, Jesus quebrou protocolos, porque Jesus comeu com pecadores. Jesus, ele foi criticado pelos fariseus e saduceus, porque ele trazia para a comunhão, que é um outro exemplo, o sujeito que nós conhecemos como aquele que era o cobrador de impostos, que todos vocês conhecem, certo? O homem chamado Zaqueu, que quando Jesus passa debaixo da árvore de um sicômoro, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está quebrando um protocolo, porque Zaqueu era um corrupto, e Jesus está dando um recado: você vai sentar-se à mesa que eu estiver, porque eu vou estar na sua casa. Essa relação de sentar-se à mesa, ela tem um valor espiritual. Via de regra, Fernanda me conhece, eu não gosto de alimentar-me correndo.
eu prefiro ter... Você tem 20 minutos? Então me dê 20 minutos. Se é para almoçar correndo, jantar correndo, não surte efeito. O prazer de você se alimentar, não é? E esse é um momento sagrado. E além de ser sagrado, também instituído por Deus, ele também tem uma outra relevância por trás disso. Mas a gente não põe para sentar à mesa conosco, estou falando no sentido de família, de amigo, pessoas que nós não queremos. Aliás, existe um desconforto quando a gente tem que sentar com pessoas que nós não somos afetivas a ela. Se nós temos que obrigatoriamente estar numa reunião, onde você vai ter que ter alguém do seu lado, que é promíscuo, que é desonroso, isso nos constrange. Porque dá um receio de que as pessoas nos julguem por também estarmos com pessoas assim. E mais do que isso, para mim a comida não desce. É uma coisa ruim você estar perto de quem não dá. Alimentar-se é muito mais a cultura da mesa do que uma necessidade física. Tem algo muito mais implícito nisso, que está em desuso, e por isso lares estão sendo destruídos. Tanto no ato de sentar-se, como no primeiro momento de chamar para uma reunião, jantar, almoço, café da manhã, seja um final de semana ou não, existe muito mais informações e coisas em relevância. Quarta característica desse ponto para a gente caminhar para o assunto dessa noite. Jesus está num momento sagrado, num momento de honra, e do seu lado tem um cara que já traiu, não vai trair, já traiu, e que não mensura, não valoriza o que está sendo feito por ele. Ele pega um momento sagrado e transforma ele num momento profano. Coisa essa que a sociedade atual está transformando o momento sagrado em coisas profanas, ou trocando por coisas profanas. Mesmo diante de Cristo, mesmo diante da condição do santo estar ali, ele continua, estando à mesa, desonrando a mesa e o Senhor da mesa. E para fechar, Jesus não quebra o protocolo. Jesus dá de comer a Judas a ceia e lhe dá na boca. Ele teve até ali para pensar, voltar atrás, pagar o preço, o que ele quiser. Jesus ia ser crucificado, Jesus ia ser da mesma maneira. A maneira como Jesus ia estar na cruz já estava determinado. Mas o ato de Judas de não refletir nas suas decisões, o Sinédrio já tinha determinado a morte de Jesus. Então, até aquele momento em que Judas recebe o pão na boca, ele poderia ter pensado. Primeira questão para nós, só pensarmos que não faz parte do estudo desta noite. Como nós temos encarado o pão nosso de cada dia? Qual o espírito que eu tenho quando eu me assento à mesa? Eu tenho primeiro honrado aquele que põe pão na minha mesa? Eu tenho valorizado aquele que me dá saúde? Não faz parte do estudo essa noite. Mas nós percebemos nesse texto que existe uma postura de uma pessoa que toma comportamento para a sua vida, os quais ele age inteiramente fora dos propósitos de Deus. Pois bem, nós encontramos essa cultura de mesa, nós encontramos aqui um procedimento que muitos têm ignorado e têm desrespeitado. Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele sentou-se com pessoas, ele proporcionou momentos agradáveis, porque ele entendia que essa posição, esse comportamento de sentar-se à mesa, ele era sagrado. Mas a gente não consegue caminhar se a gente não entender o que é cultura. Cultura entende-se como um conjunto de hábitos, valores, regras, símbolos que caracterizam um povo. Nas nações, à época de Jesus, a refeição tinha um significado. Na maioria delas, era um momento especial. Era um momento de mais do que se alimentar.
Então, em todas as nações e as suas religiões, elas tinham um ritual por cultura. E olhando para o cristianismo, olhando para a época da saída do Egito, nós encontramos Deus suprindo a mesa dos hebreus com o maná, com as codornizes. Deus trazendo esse momento como um momento de honra. E é óbvio que nesses momentos de honra, nós encontramos aqui hábitos. Por exemplo, quando falamos de cultura e símbolos, qual é a prática nossa, quanto cristão, diante das refeições? O que é que fazemos diante das refeições? Antes de começar, nós vamos falar de teoria, né? Vamos falar de teoria. Mas aqui essa noite eu creio que todos aqui são praticantes também. A gente senta-se à mesa, ninguém sai comendo na frente, nós oramos agradecendo pelo alimento. Nós, até quando compramos os gêneros alimentícios no mercado, que chega em casa, nós agradecemos a Deus pela providência. Tem gente que não tem o que a gente tem para comer. Tem gente, e você sabe bem do que eu estou falando, porque o custo de vida no Brasil está muito caro. Está muito caro. Então, ir ao supermercado hoje, comprar uma fruta, uma verdura, não vou nem dizer carne, mas ter comida na mesa hoje, é muito importante que a gente seja grato a Deus pelo pão nosso de cada dia. Porque tem gente que não está podendo porque não tem dinheiro para colocar comida. É um ledo engano nós pensarmos que a comida que está na minha mesa é fruto do meu trabalho. Não, não é só fruto do seu trabalho. Também pode ser fruto do meu trabalho quando eu entendo que quem me dá saúde, quem me dá oportunidade para comer é Deus. Porque se Deus disser que não, não é não. Amém, igreja? Então, cultura nossa, princípios bíblicos. Eu agradeço a Deus pela compra, eu agradeço a Deus pelo alimento que Ele coloca em minha mesa. E depois que nós oramos, e este papel, via de regra, pode ser feito tanto pelo marido quanto pela esposa, mas cabe ao sacerdote do lar, ele trazer a família para o centro da vontade de Deus. Vamos chegar lá. Cabe a este homem, quando na sua ausência, a esposa, ou quando numa refeição, ele dizer: filho, hoje você ora dando graças para nós pelo alimento. Mas via de regra, criança não aprende hábitos se ela não tiver quem as ensine, tanto bom quanto ruins. Então um pai que não traz este hábito para a sua família, sabe o que ele está trazendo de desonra para Deus? Exatamente a gratidão. Ele está praticando a ingratidão. Então a cultura da mesa, ela traz o primeiro princípio, atos de gratidão. Então veja, eu sou um cristão, você é uma pessoa cristã. Você se senta à mesa e nós não agradecemos a Deus. Eu era menino quando meu pai, nas raras vezes que saíamos para comer, porque naquela época as coisas eram muito diferentes do que hoje, não é? E em nosso lar, sempre fomos ensinados que desde menino, seja em qualquer que for a refeição, nós agradecemos a Deus pelo alimento. A Bíblia tanto assim ensina que há um caso que havia morte na panela, porque pegaram umas ervas bravas que ia matar. O profeta orou e a morte que estava na panela foi repreendida. Segundo, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? Você sabe a origem de todas as pessoas que põem a mão no seu gênero alimentício? Você sabe que existem pessoas de diversas situações e emoções no coração, até que o pão chegue na mesa de casa. Por quantas pessoas passou o trigo? Por quantas pessoas passou até que o leite, a carne, os ovos, enfim, chegasse na sua mesa?
Entende que há um princípio de que se nós começarmos a honrar a Deus, trazendo a Ele a gratidão e já repreendendo o que tem de mal ali, Deus, olha que coisa fantástica, o céu se manifesta a nosso favor. Agora perceba, uma família em que, e este é o princípio que Deus tem trazido ao meu coração para começar esta noite, sem pressa de correr. Sabe por que hoje a sociedade está totalmente sofrendo de algumas coisas? Eu vou dizer por quê. Primeiro, as pessoas querem ter filhos, mas não querem ser responsáveis para educá-los. Filho dá trabalho. Filho não é só belezinha, tá no colo, não. Filho também faz sua sujeirinha na fralda, fica doente de noite. Educar filhos dá trabalho. Quem ama, disciplina sim, não é espancar. Corrige, orienta, aconselha, etc. E conforme a Bíblia orienta, e o mundo não interfere nessas coisas, não tem, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, quando necessário nós os disciplinamos, se possível, se necessário, da maneira que precisa, como diz a Bíblia, com vara. Esse negócio de criança gritar com o pai e com a mãe, bater porta e xingar, vou almoçar a hora que quero, janto a hora que quero, sabe quem é o responsável por isso? É aquele que dentro de casa não trouxe o primeiro princípio. Via de regra, os homens estão precisando tomar atitude de homem, não de menino. Fazer filho é fácil, muito fácil. Tanto homem quanto mulher entendem o que eu estou dizendo. Mas filho não pede para nascer. É nossa responsabilidade trazer os princípios para a vida, como diz a Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar não é dizer assim, vai para lá. Não, é você, entenda, esse gesto de dar a mão é andar com ele no caminho, mostrando qual é o caminho. E como eu sempre digo, se eles escolherem lá na frente, tomarem uma rota errada, o problema é deles, mas nós ensinamos. Agora imagine um lar em que a cultura da casa seja assim: fulano senta para comer na hora que ele quer, e aí senta e já vai comendo. Como eu estava dizendo a vocês, meu pai, quando saía com a gente, quando nós íamos para algum restaurante, eu, criança, adolescente, ficava até envergonhado. Porque o meu pai, com aquele jeitão dele, a gente sentava em algum lugar, a gente ali no restaurante, perto de todo mundo, quando a gente achava que ia comer, ele falava, calma aí, vamos orar? Aí a gente ficava assim, como assim, orar no restaurante? O que as pessoas vão dizer da gente? Agora você imagine, eu e meus irmãos assim, ó. E o pai, Senhor nosso Deus, bondoso Pai, te dou graças, não sei o quê. E a gente assim, santo, pedindo para Deus que o pai orasse em 2 segundos. Mas não era 2 segundos. Senhor, nós levantava aquela mãozona, Senhor, nós te agradecemos por esse alimento colocado sobre essa mesa, te damos graça. Nisso aí, meu irmão, o restaurante fez assim. Porque não estão acostumados. Porque não é cultura deles. Aos 53 anos de idade, quando eu saio com Fernanda, isto eu pratico. Quando alguém aqui parte para a refeição comigo, seja aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, já percebeu que o ambiente não muda meu comportamento em matéria disso. Vamos orar. Algumas vezes eu já saí com alguns de vocês e eu percebo que é uma coisa até meio complicada, porque a comida chega ou na mesa e tal, a gente marca e de repente, quando eu olho, já tem um irmão comendo, o outro comendo, eu fico assim... Como o ambiente não é proporcional, eu espero chegar e oro ali. E eu percebo que alguns se constrangem, porque comeram antes de dar graça. Agora perceba, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão, e se tiver morte na panela? Não é? Nós não estamos livres de nos alimentar em algum lugar e haver um problema. Não que isso signifique que a gente não possa ser, talvez, intoxicado. Mas entenda do princípio da cultura que marca um povo. Cultura da mesa, ainda vamos chegar lá, tem muita coisa para esse estudo. O hábito de agradecer a Deus, rapidamente,
Levante as mãos aqui. Quem, quando faz compra, agradece a Deus pela compra que tem na sua mesa? Não são todos. Então, meu irmão, primeira lição para você: aprenda que se Deus não te der saúde, se Deus não te der condições, você não terá comida na sua mesa. Sabe por quê, irmãos? É muito ruim precisar de uma marmita que alguém dê para matar a fome. É muito ruim uma pessoa que precisa vasculhar os lixos para pegar o que comer. Graças a Deus, você que está aqui, você não passa por isso, não é? Graças a Deus. Quem já passou fome na vida sabe que quando a gente passa fome, a gente não tem condições de exigir arroz fresquinho, feijão fresco. Tem gente que já comeu comida azeda porque era o que tinha para comer. Tem gente que já deixou de se alimentar para os filhos se alimentarem. Tem muita mãe aqui que entende o que eu estou dizendo, que mesmo estando com fome, abriu mão para que o filho ou a filha fosse alimentado. Não é? A gente olha para aquela viúva que sai, e quando ela vai apanhar os gravetos que estão ali, o profeta diz para ela: onde você vai? Ela fala: eu vou apanhar um pouco os gravetos, fazer um bolo para mim e meu filho e vamos morrer. Você olha também para Agar, mãe de Ismael, que quando está faltando água no meio do deserto, ela prefere colocar o filho sentado longe e vai chorar para não ver os gritos do menino morrendo de fome e de sede. Agora perceba como que Deus leva essas coisas a sério. Deus fala, usa um anjo, manda lá para falar com ela. Primeiro princípio para todos nós: algumas coisas na nossa vida precisam voltar a ser praticadas. Lembrando que cultura entende-se como um conjunto de hábitos, valores, regras, símbolos que caracteriza um povo. Só que nós nos perdemos. Muita gente ficou, entre aspas, um título, um adjetivo que não tem nada de legal nisso, moderninho demais, e acha que o pão, o leite, a carne que ele tem à mesa é só fruto do trabalho dele. Não é não. Essa moça que eu estou dizendo para vocês deitou falando para trabalhar às 4 horas da manhã, e ao acordar ela já não falava, não se mexia mais. Tiveram que conduzir ela e está na UTI do hospital. A vida e a morte estão diante de Deus. Segundo lugar, quando nós entendemos que alguns valores e regras para nós precisam ser restaurados, nós vamos trazer coisas espirituais positivas para a nossa casa. Enquanto nós somos um ser social, o nosso modo de pensar, de agir e modificar o ambiente pela cultura que praticamos. Imagine, em minha casa, num lar cristão, durante as refeições, nós não temos o hábito, e não faz parte disso, estar sentado à mesa e acender um cigarro e estar fazendo isso. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você sobre cultura. Quem aceita isso na sua casa está com alguns probleminhas. Primeiro, quando você fica doente, quando você precisa do emprego, quem põe comida na sua mesa, a gente se lembra de quem? De Deus. Mas para fazer gracinha com parente, para fazer gracinha com amigo, fica-se todo constrangido e deixa fumar na mesa, deixa levar bebida para a mesa, deixa falar bobagem na mesa, gritar na mesa, na casa de um cristão. As pessoas precisam entender que a cultura da mesa na nossa casa vem do Senhor. Quem nos dá a bênção é Deus. Mas muitas das vezes nós permitimos, quanto ser social, sermos inflados por um constrangimento de dizer assim: por favor, apague o cigarro. Ou mesmo, eu me lembro que quando eu fui casar, meus amigos me disseram assim: Clebão, vai ter bebida no seu casamento? Eu disse: vai. Então beleza. Eu falei: Guaraná, acredito que Fanta, acredito que Coca-Cola e suco. Não, nós estamos falando da breja. Não, não conheço essa mulher. Essa não vai estar. A gente não vai poder levar? Não, não vai poder. Então eu não vou. Que pena.
Aí alguns disseram assim: então a gente vai levar escondido. Pois se vocês levarem escondido, podem ter certeza que eu vou lá e vou arrancar de vocês. Você vai fazer isso? Vou, o casamento é meu. Eu não quero que o meu casamento seja palco de alguma brecha para o diabo ter legalidade. Mas aí o cristão vai fazer casamento, não é? Como eu já tive esse desprazer de ver cristão que, para agradar alguns, enche, gasta com bebida, põe lá e pede durante a cerimônia que Deus abençoe o casamento. Oh, meu irmão, que coisa complicada, não? Quer agradar a Deus e quer agradar aos homens. A Deus já não agradou. Por isso, essa questão de cultura tem muito a ver com o modo de nós modificarmos o ambiente. Por exemplo, irmãos, acredito eu que alguns de vocês tenham amigos e familiares. Eu não suporto cheiro de cigarro. Não gosto. Impregna, me dá dor de cabeça. Por que a minha casa as pessoas têm que chegar lá e pegar a minha xícara, o meu pratinho e usar de cinzeiro? Ah, vai-te reto, Satanás. Não é? Aqui não. Oxa, vá fumar lá na rua. E de preferência umas 3 milhas da minha casa. Oxa, mas aí a gente tem problema. Não é? Ao invés de nós mudarmos o ambiente, criarmos um padrão, nós acabamos sendo influenciados. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido isto. Vai fazer festa de fim de ano na casa de quem? Na casa de fulano. Se não puder levar bebida, eu não vou. Alguém já viu isso? É assim que funciona. Aí você, na tua casa, a casa que Deus te deu, pastor, mas isso é ignorância. Não, cara, é o seguinte, então faça em outro lugar. Se for o caso, eu vou lá, mas a minha casa não. A minha casa não. Eu não quero barulho nesse sentido de nego ficar bêbado, cair, brigar, discutir, essas palhaçadas todas. Perceba que a cultura da mesa, ela tem como objetivo nos fazer, enquanto homem, pensar, agir, criar e modificar o ambiente. Sabe por que hoje o mundo está nos apertando? Porque nós abrimos espaço para isso. A casa de alguns crentes hoje é pior do que casa de alguns mundanos. É grito, é palavrão, é mau exemplo e por aí caminha. E essa cultura não é a cultura do céu. A cultura é um produto do homem e a sua identidade. É isto. Por exemplo, estou dizendo para vocês, qual é o hábito nosso, cultura nossa, diante das refeições? Agradecer a Deus. Outra coisa que é hábito nosso, ao levantar-se da mesa, o que nós falamos? Dá licença. Porque é um ato de desrespeito, acabar de comer, falta de educação, acabar de comer, puxar a cadeira e, em alguns casos, larga-se o prato ali, o próprio membro da família. Vamos ver isso na quinta-feira que vem. Como se a esposa ou a mãe, ou o pai, ou o irmão mais velho, fosse o obrigado a pegar o prato, o talher e colocar lá para lavar. Segundo, cultura da mesa implica em ser participante. A esposa, quer trabalhe fora de casa, ela ainda tem a obrigação de trabalhar em casa. A pergunta é, por que o homem que trabalha fora, quando chega em casa, ele não pode ajudar a esposa? Porque ele é homem do sexo masculino? Porque é o filho? E por que a mãe que dá aula, que trabalha numa fábrica e etc e tal, ela tem a obrigação de chegar do trabalho e estar lá? Ah, mas a minha mãe não trabalha fora. Senhores homens que estão aqui, diga para mim se é mole cuidar de uma casa. Eu dou graças a Deus por ter nascido homem. Porque não é fácil, é lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa. Olha, vai fazer compra, por exemplo, vai fazer compra. Algum homem aqui sabe de cabeça o que precisa comprar para o lar? Levante as mãos no dia da compra. Algum homem? Bom, temos um herói aqui dentro. 2, anjo, 3. Aguinaldo não conta. É solteiro, pô. Via de regra, o que a gente faz? Tem que fazer compra. Vou dizer por mim. Fernanda, fez a lista? E ela chega no mercado e fala assim:
Às vezes, você quer ver eu ficar doente? O Fernando ligar para mim e falar assim, ó, traz lá 1 litro de desinfetante para mim. Mas traz tal. Irmãos, eu entro naquelas gôndolas e parece do demônio. Não acho o que ela falou. E eu falo, eu vou ouvir. Mas da onde essa marca existe? E parece que nessa hora não aparece uma mulher nas gôndolas para você fazer a pergunta. Você fica ali. Aí agora tem o WhatsApp, você faz chamada de vídeo. Então tá mais fácil. Fernando, vou fazer uma chamada de vídeo. É esse aqui, aí eu saio mostrando aqui, ó. Qual o sabão em pó que você está falando? Esse aqui. Ah, esse azul, tá, mas você falou marca tal. Dá uma olhada no canto tal, não sei o quê. Eu não vou, você acha que eu não me ligo nisso aí? Mas elas têm que saber. Quantos quilos de feijão? Quantos quilos de açúcar? Quantos rolos de papel higiênico? Quantos sabonetes? Pasta de dente? Perceba, é muito trabalho para ela. Aí é passar uma roupa. Aí é lavar uma roupa. Aí é botar a máquina para lavar. Aí é cuidar dos gêneros da casa. É dar assistência aos filhos, etc. e tal. Quando chega na hora da mesa, isso não pode ser um momento de crueldade. Isso, imagine uma casa que tem 3 filhos. Imagine essa mulher cuidar da vida fora, cuidar da casa e cuidar de 3 filhos que são menores de idade. Mais o marido. O trabalho que isso gera. Cozinhar, sentar-se à mesa, precisa ser prazeroso e não um tédio. A pessoa que vai cozinhar, ela precisa sentir-se amada e respeitada. Então, um hábito nosso, para quem não está fazendo, que reveja, é levantar-se, quando vamos levantar, pedir licença. Se há uma necessidade de sair da mesa, peça-se licença. Mas, via de regra, quando nós sentamos, então, como família, oramos primeiro, ninguém se alimenta primeiro antes dos outros, até que todos se sentem à mesa, certo? A gente agradece a Deus, a gente não faz aquelas coisas que os ímpios fazem, e participamos de uma comida, de uma refeição. Segundo, não é bom ter uma televisão na frente da mesa. Não é bom ter um celular na hora da mesa. Sabe por quê, irmãos? Porque na cultura da mesa, que nós desenvolvemos em nossa prole, que nós desenvolvemos em nossos filhos, nossa família, identidade. Identidade. Cultura da mesa também é produto de identidade. Imagine como tem acontecido hoje. Já não tá diferente na igreja. O uso de celular na hora do culto como distração. Que tipo de mensagem nós estamos mandando para os nossos filhos? Na hora do culto você não precisa prestar atenção. O que se prega, a hora do louvor não precisa prestar atenção. Você é criança, você não precisa orar. Olha, a igreja vai ficar em pé para orar, você não precisa. Na hora que vai cantar, você não precisa, pega aqui. E sabe o que isso está resultando? Nesse tipo de cultura mundana que nós estamos tendo, os transtornos que estamos tendo aí. Não há identidade mais de família. Pode ser até engraçado, mas é trágico. Pais, famílias em que filhos comem no próprio quarto, na frente de um computador, num celular, e há quanto tempo não se senta à mesa para participar de uma refeição? E quando vai, quem aqui tem tido o hábito, às vezes, de ir numa pizzaria, que agora talvez liberou, ou um restaurante, alguma coisa, pode fazer um acompanhamento, é uma família sentada e cada um com o celular, até bebezinho de 2 anos, 1 ano, que sabe já fazer isso aqui, ó. Mas a família está sentada ali para se alimentar. Sabe qual é a identidade que nós estamos dizendo? Nós não nos amamos. Isto aqui não é sagrado. A cultura da mesa implica numa identidade. Então veja, irmãos, que quando nós temos uma TV na hora da mesa,
Eu pergunto a você, nós vamos prestar atenção no que o Dudu está falando? No que o Benjamin está fazendo? Não, nós vamos estar olhando para a TV. E às vezes, para fazer com que a criança fique quieta e nos deixe em paz, toma. Sabe que recado nós também estamos mandando? Você não é prioridade na minha vida. Para o pai ou para a mãe não é prioridade. Porque ao dar um aparelho na hora da refeição para a criança, ainda que ele seja uma criança, ele precisa crescer entendendo que este é o processo de educação, certo, Priscila? O processo de educação, Tamires, implica nas crianças às vezes trazerem alterações e a gente com amor, educá-las, ensiná-las, não é? Hoje nós estamos vendo algumas coisas que com muita dificuldade, mas muita dificuldade, os pais advertem os filhos quando eles erram, principalmente na hora da mesa. Quantas crianças que estão sentadas em mesas de pousada, de hotel, de restaurante, e para não dizer em reuniões sociais, em casa dos irmãos ou até na igreja, que começa aquela coisa, chorar, eu quero, não sabe esperar. E os pais não tomam atitude. Então é muito mais fácil eu chegar do trabalho, pego um celular, dou na mão do garoto, do que eu gastar um tempo com ele. Irmão, se você não queria ter filho, deveria adotar os métodos para não ter. Agora que você fez um filho, você precisa ser responsável. E a cultura da mesa não é a cultura de sentar, colocar uma TV e falar, vai lá, come lá, está aqui o controle para lá e para cá. Também não estou falando apenas de criança, não. Homens que pega o controle da televisão e fica no futebol o tempo todo ali, a família sentada ali, ou vai sentar-se à mesa. Nossa, que cabeção de bagre, não? O sacerdote do lar, ele na hora da refeição, ele vai assistir o jogo e deixa a esposa e os filhos comendo lá. O que esse cara está querendo amanhã? Qual é a identidade que ele está trazendo para a sua família? A identidade de que bagunça, de desordem. Ao invés dele estar sentado à mesa, para aí, vamos orar. Se algum filho ou filha, na hora da mesa, começa a promover algum tipo de inquietação, lembre-se que a criança está no processo de educação, porque educação se dá em casa. A parte educacional do intelecto é que vem das escolas. Então, algumas crianças não recebem essa educação em casa. Quando se chega no ambiente público, os pais passam vergonha. Então, qual é o princípio? Dá um celular. Fernando e eu estivemos viajando a semana passada e nós observamos uma cena durante o café da manhã. A mãe sentou-se com uma criança que não tinha mais do que 5 anos no máximo. O café da manhã foi o tempo todo assim. Nossa mesa estava aqui e a mesa da família estava aqui. O tempo todo no café da manhã, a menina estava com o celular, o café, os gêneros alimentícios na frente dela, pois os 40 minutos de café da manhã, ela passou os 40 minutos no celular. Pergunte-me onde estava a mãe? Sentada ao lado e nada fez. Sabe aonde isso vai trazer amanhã? Mau desenvolvimento dos ossos. A pessoa aprende a não comer coisas que são importantes, problema no cérebro e por aí vai embora. Eu fiquei olhando e falei, Fernando, você está vendo? Mas pasme, irmãos, não é um caso, nem 2 casos. Sabe quando se fala que a cultura é produto de um nosso patrimônio, como também identidade? É porque quando nós não trazemos essas raízes, e aqui, irmão, desculpa, não é a criança que tem que mudar. E outra coisa, parente, cunhado, sogra, seja lá quem for, até sogra, vai em casa, tem que entender. Aqui não é assim não, aqui ninguém põe a mão na panela, vai comendo, não, vamos orar aqui, sogra. Ah, não gosto da sua casa, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui em casa tem regra, aqui em casa tem princípios. Agora porque a pessoa vem e fala, eu não estou acostumado, mas você veio na minha casa. Se você for na casa da pessoa, você não tem que se sujeitar às regras? O que o apóstolo Paulo fala? Comei de tudo que põe na mesa. Porque se na hora da mesa tiver uma coisa e você começar a fazer questionamento, você vai tomar ciência do que tem lá. Então mesmo assim o que a gente faz? A gente ora e agradece a Deus. Aí a pessoa chega na nossa casa, nossos filhos estão acostumados, sejam adolescentes ou não, sejam jovens ou não. Eles chegam em nossa casa, a visita chega,
a gente quebra o protocolo, deixa eles ir lá, mexem, fazem tudo e tal. Primeira regra, irmão, gente boa, guarda aí que fulano está descendo para jantar. Como é que é? É assim. Vai jantar com a gente. Afinal de contas, ela estava na cozinha até agora. Ela foi tomar um banho, espera ela descer. Mas a gente está com fome. Mas quem fez a comida foi ela. Ela está o dia inteiro cuidando da casa, fez tudo. Agora a gente vai comer na frente? Não. O pai chegou agora. Mas seu pai estava trabalhando, filho. Vamos esperar. Entende, irmão, que tudo há uma coerência. Eu não estou dizendo que criança que precisa jantar às 7 horas da noite e o pai chega à meia-noite. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de hábitos. E eu sei que às vezes no meio de semana, por causa dessa nossa corrida do dia a dia, acaba que no final de semana é o dia mais comum. Por exemplo, aqui nós temos casais que ambos trabalham fora. Que às vezes o filho precisa ficar na creche, ou fica o dia inteiro numa outra escola. Então o casal não consegue almoçar junto. Então talvez o horário que vão ter uma refeição junto é depois do culto ou antes do culto. Como aqui em São José dos Campos nosso horário é muito complicado, nosso culto começa às 8, porque tem gente que sai do trabalho às 7, 6h30. Acredito que a grande maioria vai fazer algum lanche, alguma refeição após o culto. Pois é neste momento que a cultura da mesa precisa ser praticada também. E independente disso, esse negócio de nós observarmos um temperamento, se não fizer isso, ele dá show. Então ensina. A cultura da identidade, não, vamos orar, filha. Eu não vou. Irmãos, esse negócio de colocar comida no prato. Estamos falando de identidade. Vou fazer uma pergunta. Quem põe comida na sua mesa, Cleomara? Quem põe? Deus te proporciona condições para ter comida lá, certo? Aí eu ponho um prato cheio para uma criança que vai comer 2 colheres. E o resto eu jogo fora. Está certo isso, irmãos? O que nós estamos fazendo com a bênção de Deus? Jogando para o ralo. Volto a dizer, irmãos, passa na fila do Bom Prato ali no centro da cidade. Você vai ver que no horário do almoço a fila quilométrica para as pessoas comerem. Aí a pessoa põe um prato de comida, sabendo que a criança não come mais do que 3. E tem muito adulto mal educado. É crente, mas não é convertido não. Porque ele põe no prato o que ele não come. E aí pega aquela comida que ele não come e joga fora. Querido, sabe o que nós estamos dizendo? Deus, dá uma olhada quantas crianças estão passando fome em algumas nações. Aqui na Venezuela, na África, na Ásia. O quanto aqueles refugiados estão sofrendo. E nós como cristãos, sabe o que a gente faz? Coisa feia. Se você não toma um copo de leite cheio, por que você botou um copo de leite cheio? Se você não sabe se você vai gostar daquela comida, pegue uma colher ou 2. Se gostar, você vai lá e tire mais. Cultura da mesa é identidade. Aí eu percebo que nós nos surgimos de educar homens e mulheres adultos que dão esses exemplos para os filhos. Irmão, se você não come jiló, por que você tirou jiló e colocou no seu prato? Aí, eu não como. Mas então você não devia ter tirado. Agora seu filho está aprendendo que isso aqui é comum, não quer jogar fora. Irmão, vou dizer uma coisa para você. O mundo está ficando escasso de alimentação. Não é assim. Cultura da mesa implica em nós sermos diferentes do mundo. Vou chegar lá onde eu quero. Então nossa identidade. Por que algumas crianças são influenciadas na escola? Porque não tem base dentro de casa. Se eu fosse perguntar agora aqui, quantos pais, se eu fizesse a pergunta sábado na ceia ou domingo, vocês vão ver o índice que vai ter aqui. Quantos pais que estão aqui que exercem esse papel dele, de durante as refeições, sentar-se com a família e orar e agradecer a Deus? Quantos pais que falam assim, filho, domingo que vem, na hora do almoço, é você que vai dar graça para nós. É ensinar, é marcar identidade. Marcar identidade. Mas ninguém faz. Ninguém não. Nós precisamos. Certo? Diga, irmã. A cultura da mesa. Vamos chegar nesse ponto. Agora, isso que a Fernanda disse.
Imagine, uma TV ligada, um celular ligado, com um jornal, com um filme, com futebol ou com uma novela. Quem que vai olhar para o filho e perguntar assim, como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia de escola hoje? Os pais que estão aqui, quantos têm esse hábito? Tem, senhor, irmãos? Só uma pessoa. Está entendendo a cultura da mesa? Na hora que a criança está com sono, você vai chegar para a criança e falar assim, e está lá. O Heitor, está cansado, trabalhou o dia inteiro fazendo faculdade. O Giovanni vai chegar para ele e falar, Heitor, como é que foi hoje na aula? Ah, pelo amor de Deus, cara, o cara está cozido de sono, o cara quer dormir. Está chamando Jesus de Genésio, não quer saber mais. É na hora da refeição. Seja num sábado à noite, seja num domingo, seja num churrasquinho. Até me emocionei falar em churrasquinho no preço da carne agora. Vamos mudar, vamos tirar o churrasquinho, vamos partir para a fritada de ovo, né? Seja no fritar um ovo, vamos comer um pão com ovo, né? E você está ali, e aí, como é que foi a escola, filho? Como é que foi sua semana? Porque a gente tem uma psicologia, quanto pai quanto mãe. Quando ele começa a enroscar na segunda, você fala, opa, está faltando óleo 40. O que está falando aí, filho? O que está dizendo? Não, é que foi, não, tem esquema. É nessa cultura que nós marcamos identidade. Sabe por quê? Nossos filhos amanhã vão se lembrar que quando saía alguma coisa, a gente parava, pausava com ele. O meu irmão Cláudio, o Dinho, o famoso Dinho, ele era gago. Ficava, que, tá, não sei o quê. Começava desse jeito na hora da mesa, eu me lembro até hoje. Olha, eu estou com 53, isso é coisa de 6 para 7. Sou o filho mais velho. O meu irmão começava a gaguejar na mesa, o pai falava assim, filho, para e começa de novo. Aí, para e começa de novo. Adivinha, meu irmão não é gago. Mas sabe, irmãos, que tem coisas que a gente corrige quanto dá tempo. Ensinar o filho a levantar, tirar a mesa, pedir licença. Outra coisa, come correndo porque ir para frente da televisão. Não, você vai aguardar todo mundo terminar aqui. Isso não é cultura da mesa, não é uma coisa santa, então você vai aguardar. Vamos conversar. É óbvio que assunto de marido e mulher nós vamos tratar no quarto, ou quando eles estiverem distantes, mas agora é o momento. Vamos tirar a mesa, filho. Ah, vamos tirar a mesa. Sua mãe fez o jantar, vamos ajudar a lavar, secar, passa a vassoura. Ainda que faça mal feito, ainda que não varra direitinho, mas a gente está ensinando, sabe por quê? Senão amanhã nós estamos criando homens carrascos, grossos, mal educados, que vão tratar as esposas como ele foi tratado pela mãe, como o pai permitiu. Perceba que às vezes há um replicar de conduta. Então, é muito próprio, sim. Comeu correndo, para assim, não, você vai esperar. Imagine uma família que só se reúne uma vez por semana para ter a refeição. Ah, meus amigos estão aí na porta. Pois avise-os que eles vão esperar. Porque você está sentado com o seu pai, com a sua mãe e com os seus irmãos. Depois da refeição vai. Eu cheguei num ponto de absurdo, de observação, que eu tenho um conhecido que ele tem um bar em instância rural, que é de balada. E conversando com ele um dia, estávamos próximo do fim do ano, eu disse para ele assim, fulano, como é que está lá o comércio lá? Ele falou, cara, está 1000 por hora, tá, não sei o quê. Ele falou, agora final do ano para. Ele falou, Clebão, de jeito nenhum. Eu falei, cara, mas é Natal esse final de semana. Ele falou, deixa eu te contar uma coisa. Sabe como é que foi? Era virada de ano, para ser virada de ano. E eu falei, nossa, pai, mas é Natal, Ano Novo. Falou, o quê? Clebão, eu disse que eu não ia abrir. Aí, deu na minha cabeça, papo dele, hein? 11 horas da noite, 23 horas. Ele disse, eu postei uma mensagem no Facebook. Galera, estará aberto a partir de 00:30. E fui para lá. Bom, você percebe que esse cara também não tem princípios de família. Não é? Pois ele disse assim, Kleber, você sabe o que é lotar 1h15 da manhã, ter quase 300 jovens lá? Falei, mas dia 25 de dezembro, 24 para 25, falou, pois exatamente, 24 para 25 de dezembro. Eu pergunto para você, meu irmão, e se foi o último Natal com o pai, com a mãe dele, com o filho dele, com a esposa, quem quer que seja? Mas sabe por quê, irmãos? Porque essa cultura
não foi implantada. Jesus, sempre quando participava dos momentos de refeição, Jesus dava graça, Jesus conversava com os seus que estavam perto. E nós encontramos hoje uma falta de identidade de homens, que são homens no sexo masculino, mas não são homens de postura. E outra coisa, irmão, é você que tem que trazer isto. Na sua ausência, sua esposa conduz. Mas estando ambos em casa, que tipo de sacerdote é você, meu irmão? Que não ensina. Amanhã tua filha vai pegar para namorar um cabra daquele mais tranqueira do mundo. E ela vai entender como normal. Porque via de regra, o que as moças gostariam de encontrar? Eu quero um homem que seja como meu pai, que respeite a minha mãe, que não bata na minha mãe. Meu pai sentava com a gente, orava na hora da refeição. Mas quando não tem identidade, sim ou não, igreja? É lógico que é assim que acontece. Aí aparecem esses caras, de belo dia, olha que cena, hein, irmão? Que cena. Chega em casa, meu papai, eu quero apresentar para o senhor meu namorado. Chega aquele cara com metade da calça aqui, assim, o cabelão, tudo desgandanhado. E chega aí e fala, e aí, sogrão? Sogrão uma ova, pode pegar a pista, irmão. Aqui não, jacaré, você está na casa errada. Mas sabe por quê? Porque houve lá. Faltou, sabe o que? Exemplo de homem. Homem, sacerdote do lar. Não é na gritaria, não. Sabe por quê? Que muitas das vezes alguns rapazes desistem do casamento. Sabe por quê? Que alguns deles têm problema de escolher esposa? Porque ele também não viu uma mãe que praticava hábitos de mulher cristã, cultura. Então, como ele só tem um exemplo de uma mãe que gritava, que xingava, que pegava dinheiro na carteira do marido e botava aqui no sutiã escondido, não é? Deus está falando aí, né? É danado. Pensando o quê? Não é? Não conta para o seu pai. Olha que ensinando a mentir. Olha que coisa demoníaca. Além do dinheiro ser sujo, vai naquele lugar. Pelo amor de Deus. Não é? Mas no pio. Não é verdade? Aí o camarada vai casar amanhã, a moça vai casar. No caso o rapaz, ele não tem referência de esposa, de boa mulher. Mãe que é mãe, não deixa o seu filho sair de casa sujo, desgandenhado, roupa suja, sem escovar. Vai pentear esse cabelo, rapaz. Vai escovar esse dente que está um bafo de gambá. O que é isso? Não é? Mãe e pai, senhor, senhora, aguarde. É na cultura da mesa que nós marcamos identidade. Por isso que não há como separar os elementos culturais das esferas da sociedade. Mas é isso que acontece hoje nos lares cristãos? Não, são tolerantes com grito, tolerantes com desrespeito, tolerantes com bebida alcoólica, não querem educar os filhos. Irmão, você casou porque quis, com raras exceções. Foi-se o tempo que alguém pegava uma cartucheira e botava na cabeça do cara e falou, você não como é que fala? Mardou minha filha? Agora você vai casar com ela. Mardou, né? Quando não era a história do Boto. O coitado do Boto levou culpa de muita mulher grávida. Aí o Boto. O seu Boto? Veja, irmãos. Casou, meu irmão. Se comporte como um homem casado, chefe do lar. A senhora casou? Entenda. Diz a Bíblia o que é a esposa. Não é Maria Machadão. Não é sangue nos olhos. Até Maria Bonita de Lampião obedecia Lampião. Mas não obedece para ver. Certo, querido? Estou dizendo aqui o seguinte. É na hora da mesa que nós trocamos olhares e dizemos assim para o filho: que é esse negócio roxo aí no seu rosto? O que, mãe? Isso aqui não foi nada. Foi sim. O que é? O que é esse arranhado seu no braço? Ué, um baita de um calor, o menino desce do quarto de blusa. Tá pedindo para tomar uma geral, né? Tá pedindo para tomar um ipom. Um calorzão danado, desce o Heitor com gorro na cabeça.
Heitor, que estou com frio. O quê? Você estava sem camisa até agora lá? Não. Alguma coisa pode estar escondendo. Se não é doença, alguma coisa pode estar escondendo. Mas é nesse aqui, que a gente começa a marcar. E sabe de uma coisa, irmão? Quando a gente é mais novo, a gente não gosta de ser disciplinado, não gosta de ser chamado a atenção. Mas quando a gente fica adulto, a gente dá graças a Deus por alguém que nos educou no caminho do Senhor. Cultura da mesa, para parar por hoje, que já foi. Tem a finalidade de conservar e atualizar a história e a sua tradição. Sabe por que quebra muita coisa hoje? Porque nós não ensinamos aos nossos filhos. Os senhores acabaram de ouvir a Fernanda falar aqui, que quando o pai dela, que não era cristão, sentava-se à mesa com eles, ele perguntava como foi o seu dia, como você passou, como foi na escola. Agora imagine, esta é a tradição de hoje? Não, porque a tradição de hoje é ganhar dinheiro, não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Perfeito, mas você não fez um filho? Você não casou? Imagine eu chegar para a Fernanda e dizer assim para a Fernanda: olha só, eu já até sei a resposta. Fê, estou indo almoçar com os meus amigos domingo, e depois eu bater uma bola e depois pego um cineminha. Eu chego que hora? Você acha que eu estou vivo? Acha que eu estou vivo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para os homens aqui, porque se algum cara falar que tá, eu vou arrancar o sapato aqui e vai levar uma sapatada. A sua mulher, baseado nos seus conceitos, chega para você e fala assim: viu, ô Zé Frouxo, eu vou pegar um cinema com as minhas amigas agora, depois eu vou sair com elas e vou dar um pulinho ali em São Paulo. Mas não, eu vou dar um pulinho ali, tendo um show ali em São Paulo. Eu chego aqui em casa lá pelas 3, 4 horas da manhã. Qual o seu nome? Morto. Defunto. Tu não é homem, não. Ah, mas eu não permito. Mas você não faz? Você não faz? Você queria levar a vida de solteiro? Ficar solteiro. Ó, irmã, olha a dica aí. Aí eu faço filhos. E chega o dia de domingo, eu digo para a mulher assim: vou jogar bola com meus amigos. Aí eu pego a chuteirinha que eu paguei. Quanto custa uma chuteira hoje, Alisson? Não precisa ficar com medo da Gisele, você sabe. Agora ninguém sabe, mas é tudo anjo aqui. Quanto custa? Está solteiro. Está solteiro. É solteiro. Ah, Gisele, saber sabe. Está dando caô, fumaça. Pega a chuteirinha de 300 conto. 300 conto é uma boa chuteira, Alisson? Não, tio. Pego a minha chuteira e falo assim, viu, Gi? Vou jogar bola com meus primos, tal, não sei o quê. Ela olha no relógio, sábado, 2 horas da tarde, ficou a semana inteira ela trabalhando, ele trabalhando. Ele fala, vou lá. Aí pega a sua chuteira, sua camisa do Flamengo, que não é o caso do Alisson, e vai. Um sábado, 2 sábados, os filhos em casa, não brinca com o pai, não rola no tapete, não brinca de lutinha, não joga ping-pong, não empina uma pipa, não faz nada. E quando tá no celular. Não tem aquele negócio, vamos fazer um bolinho de chuva hoje à tarde. Vamos lá com a tua mãe. Aí imagine a esposa virar e falar assim: tá bom, Alisson, você vai lá e eu vou fazer o seguinte, vou marcar com as minhas amigas e vou sair também. Um sábado é assim, outro domingo é assim, outro é assim. Você acha que esse casamento vai dar no quê? E o que os filhos estão aprendendo com isso? Aí eles chegam 11 horas da noite, abre a geladeira, pega o que quer. Ela já está cansada de esperar, fez uma janta, ele não veio. Olha o problema de julgo desigual. Quando não é um gambá velho que chega cheirando álcool, cheirando o perfume da prima lá de fora. E aí os filhos estão vendo isso. Não tem cultura, identidade. Eu preciso parar aqui. Eu penso que todos deveriam estar aqui. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quinta-feira que vem tem mais. Amém, meus irmãos?